a energia criadora que molda realidades. Há uma força dentro de nós que muitas vezes permanece oculta, adormecida, desperdiçada em caminhos que não nos levam a lugar nenhum. É a energia sexual, não apenas o impulso físico ou o desejo instintivo, mas a energia criadora mais poderosa que existe no ser humano. Quando mal compreendida ou mal direcionada, ela se perde em excessos, em distrações, em hábitos automáticos que nos esvaziam, deixando uma sensação de cansaço, de vazio, de algo que nunca é suficiente. Essa é a dor silenciosa de quem gasta a força vital sem perceber que está diluindo o seu poder de criar. Bruce Lipton nos mostra que nossas crenças inconscientes moldam cada aspecto da vida. Elas influenciam nossa saúde, nossas relações, nosso comportamento e até mesmo como utilizamos nossa força vital. Quando acreditamos que a sexualidade é apenas prazer momentâneo, ignoramos a sua essência mais elevada, a capacidade de canalizar energia para gerar algo novo, para criar, para manifestar. Cada pensamento, cada emoção, cada desejo não apenas passa pela mente, mas se grava no corpo, alterando a forma como usamos a nossa energia. Neville Goddard nos lembra que o desejo é a força criadora do universo individual de cada um de nós. Quando imaginado com intenção e vivido com emoção, o desejo é capaz de moldar realidades. A energia sexual, quando compreendida e transmutada, se torna o motor dessa imaginação criadora. Ela deixa de ser apenas uma força dispersa para se tornar uma corrente de poder direcionada, capaz de transformar não apenas o mundo interior, mas também tudo o que nos cerca. Imagine uma represa gigante acumulando água em silêncio. Se houver fissuras, a água escapa sem direção, perdendo seu potencial. Mas quando a represa é liberada de forma consciente, essa mesma água move turbinas, gera energia, ilumina cidades. Assim é a nossa energia sexual. Quando deixamos que ela escape em pequenas fugas inconscientes, ela nos drena. Mas quando aprendemos a canalizá-la, ela se transforma em um poder quase ilimitado, movendo ideias, projetos, sonhos e tudo aquilo que desejamos construir. A grande quebra de paradigma é entender que sexualidade não é apenas prazer físico. Ela é a força bruta da criação, a centelha que nos conecta ao que existe de mais elevado. Transmutar essa energia é compreender que o desejo não deve ser negado ou reprimido, mas sim redirecionado, elevado, convertido em algo que nutre corpo, mente e espírito. É dar um novo propósito a uma energia que, por natureza, é expansiva e criadora. Talvez seja a hora de olhar para essa força com novos olhos, não como algo a ser temido ou desperdiçado, mas como o combustível essencial da sua vida. A pergunta que fica é: para onde você está direcionando essa energia agora? O erro invisível: gastar energia criativa sem perceber. Grande parte do nosso esgotamento diário não vem apenas do trabalho ou das preocupações, mas do desperdício silencioso da energia vital. A energia sexual, quando não é compreendida ou canalizada, escapa de forma quase imperceptível. Pequenos hábitos automáticos, como o consumo excessivo de pornografia, pensamentos dispersos ou comportamentos impulsivos, funcionam como fissuras por onde o nosso poder criador se perde. É como carregar um balde cheio de água, com pequenos furos. Por mais que você tente enchê-lo, ele nunca permanece cheio. Muitas pessoas não se dão conta de que a falta de vitalidade, o cansaço crônico e a sensação de confusão mental estão diretamente ligados a essa perda constante de energia. O corpo dá sinais, a mente fica nebulosa, a motivação diminui e a vida começa a parecer pesada. Isso acontece porque a energia sexual não é apenas física, mas também mental e emocional. Ela é a base da criatividade, da clareza e da força interior. Quando dispersa, sentimos que algo essencial está faltando, mesmo que não saibamos nomear o que é. Bruce Lipton fala sobre como o ambiente interno, feito de crenças e emoções,
influencia diretamente nossas células. Se vivemos presos a padrões de compulsão ou de fuga, estamos ensinando ao corpo que ele deve permanecer em um estado de defesa, de gasto energético constante. Essa desconexão cria um ciclo vicioso de baixa energia, onde buscamos estímulos rápidos para compensar o vazio, mas acabamos nos sentindo ainda mais drenados. A energia sexual é criativa por natureza. Ela é a matéria-prima da vida. Quando não a utilizamos para algo construtivo, ela se perde em pequenas doses de prazer imediato, deixando pouco espaço para a construção de algo duradouro. Essa é a raiz do erro invisível. Acreditar que essa energia existe apenas para satisfação física, sem perceber que ela é a força que pode nos impulsionar a criar projetos, ideias, relacionamentos e realidades inteiras. Talvez você já tenha sentido isso. Momentos em que, por cuidar melhor de si e da sua energia, sua mente ficou mais clara, seus projetos ganharam força e você se sentiu mais presente. Isso não é coincidência. É a prova de que, quando a energia vital é bem direcionada, a vida começa a se mover com mais fluidez e significado. A ciência por trás da transmutação sexual. A energia sexual não é algo abstrato ou místico demais para ser compreendido. Ela é uma força biológica, emocional e eletromagnética que percorre todo o nosso corpo. Quando falamos em transmutação sexual, estamos falando em redirecionar essa força, em transformá-la de impulso instintivo em combustível criativo. Nosso corpo funciona como uma central elétrica. Os hormônios, os neurotransmissores e o campo eletromagnético trabalham juntos para gerar vitalidade e clareza. A ciência moderna começa a compreender aquilo que antigas tradições já sabiam. Bruce Lipton, com a epigenética, nos lembra que nossos estados emocionais afetam diretamente a expressão dos genes. Quando vivemos em estados de ansiedade, compulsão ou prazer imediato, o corpo responde liberando substâncias químicas que nos prendem em ciclos de busca e fuga, drenando energia vital. Mas quando elevamos a consciência e damos um novo propósito a essa energia, começamos a liberar neurotransmissores que fortalecem o foco, a criatividade e a clareza mental. É como se a energia sexual fosse uma matéria-prima. Se deixada sem direção, ela se dispersa e se esgota rapidamente, mas, quando canalizada, ela se transforma em força de construção. Essa força pode ser usada para alimentar projetos, ideias, relacionamentos e até estados de expansão espiritual. Ela não é apenas sobre prazer físico, mas sobre vida pulsando em sua forma mais pura. Neville Goddard nos fala que o desejo é o princípio de toda a criação. Ao unir esse desejo à imaginação e ao foco, somos capazes de dar forma ao invisível. A transmutação sexual é exatamente isso: pegar a força do desejo e redirecioná-la, não para a gratificação instantânea, mas para a manifestação do que realmente importa. Imagine essa energia como uma corrente elétrica. Se mal utilizada, ela pode queimar um circuito ou se perder no vazio. Mas, se corretamente direcionada, pode iluminar, mover e criar. A ciência, cada vez mais, mostra que o estado do nosso corpo e mente influencia a forma como utilizamos essa energia. A chave está em compreender que, quando canalizada com consciência, a energia sexual deixa de ser apenas impulso e se torna poder criativo em sua forma mais elevada. O mito do controle absoluto da energia. Existe uma ideia equivocada de que, para dominar a energia sexual, é preciso controlá-la de forma rígida, como se fosse algo perigoso ou errado. Esse mito leva muitas pessoas a tentarem reprimir os próprios impulsos, acreditando que a força está na negação. Mas repressão não é o mesmo que transformação. Quando tentamos suprimir essa energia, ela não desaparece. Pelo contrário, ela se acumula, se distorce e acaba se expressando de forma ansiosa, causando frustração e desequilíbrio emocional. A energia sexual é como o fogo. Se você tentar apagá-lo sufocando-o com pedras,
Ele não se transforma em luz ou calor. Ele simplesmente se extingue, deixando apenas cinzas. Mas se você canaliza o fogo, se o direciona, ele pode aquecer, iluminar, cozinhar, criar vida. A chave não é controlar com rigidez, mas aprender a redirecionar. A repressão não gera poder. Ela gera bloqueios, tensão e muitas vezes uma relação doentia com o próprio desejo. Quando compreendemos essa energia como uma força vital, paramos de vê-la como um inimigo e passamos a tratá-la como um recurso precioso. O caminho não é de negação, mas de elevação. Transformar o desejo não significa combatê-lo, mas integrá-lo, reconhecendo a sua força e dando a ele uma nova função: criar, expandir, manifestar. Neville Goddard fala da importância de dar forma ao desejo por meio da imaginação criadora. Quando unimos essa imaginação à energia sexual, criamos um fluxo poderoso que não se perde na gratificação momentânea, mas se concentra em algo maior. A diferença entre alguém que reprime a energia e alguém que a transmuta é a mesma diferença entre sufocar uma chama e acender uma fogueira. A verdadeira força está em compreender que o desejo não é um inimigo, mas um aliado. Ele é a centelha que pode acender projetos, impulsionar ideias e transformar a maneira como vivemos. Quando a repressão dá lugar à canalização consciente, a ansiedade se dissolve e dá espaço para um poder criador que flui de forma natural. O poder do foco criativo. Quando a energia sexual é direcionada de forma consciente, ela se transforma em um impulso criador capaz de dar vida a ideias, projetos e sonhos. Essa é a essência da transmutação, converter a força do desejo em algo que transcende o físico, em algo que se manifesta no mundo através de nossas ações e da nossa imaginação. A energia que antes era dispersa e consumida rapidamente se torna combustível para construir uma realidade mais plena. O foco é o grande segredo. Sem foco, a energia criadora se dispersa, se perde em distrações e em recompensas instantâneas que não produzem nada duradouro. Quando existe foco, essa energia se organiza e ganha uma direção clara. Neville Goddard nos lembra que o estado do já realizado é a chave para manifestar qualquer desejo. Ao imaginar algo como se já existisse, ao sentir como se fosse real, estamos dando um comando direto à nossa mente subconsciente e a energia vital começa a trabalhar em sintonia com essa visão. Visualizar não é apenas pensar ou fantasiar. É uma prática de presença, onde o corpo inteiro participa. Quando a energia sexual é transmutada e integrada à visualização, o processo criativo se intensifica. É como se estivéssemos alimentando a imagem mental com a força mais potente que temos, fazendo com que ela se torne viva, quase palpável. Isso não é apenas teoria, é algo que pode ser sentido. Pense em um momento em que você esteve completamente inspirado, como se uma ideia simplesmente fluísse sem esforço. Esse estado de clareza e de criatividade profunda muitas vezes surge quando a energia vital está em equilíbrio, quando não há dispersão. É um estado natural, mas que pode ser cultivado conscientemente ao direcionarmos nossa energia para aquilo que realmente importa. Quando focamos nossa força criadora em algo maior, tudo muda. As ideias se organizam, as oportunidades começam a aparecer, e o que antes parecia distante começa a se tornar realidade. O desejo deixa de ser apenas um impulso momentâneo e se transforma em um motor silencioso, movendo cada escolha e cada passo. Esse é o poder de unir foco e energia criativa. Como a dopamina pode sabotar sua transmutação. A dopamina, muitas vezes chamada de molécula da recompensa, é responsável pela sensação de prazer e motivação. No entanto, quando não compreendemos como ela atua, podemos ficar presos em ciclos de gratificação instantânea que drenam nossa energia vital e comprometem a transmutação sexual. A cada estímulo rápido, como o uso excessivo de pornografia, redes sociais
ou qualquer hábito que nos dá prazer imediato, uma descarga de dopamina ocorre, criando uma falsa sensação de satisfação, mas que rapidamente se dissipa, deixando um vazio maior do que antes. O problema é que esses picos constantes de dopamina fazem com que o cérebro comece a buscar apenas estímulos fáceis e rápidos, perdendo a capacidade de se concentrar em tarefas que exigem mais presença e profundidade. É como se nossa mente se acostumasse com fogos de artifício, incapaz de apreciar o brilho constante de uma chama que ilumina de forma duradoura. A energia sexual, quando desperdiçada nesses ciclos, se torna cada vez mais fragmentada e o corpo responde com cansaço, falta de clareza e desmotivação. A neurociência mostra que, quando a dopamina é liberada de forma equilibrada, por meio de atividades que envolvem propósito, criação e presença, ela fortalece os circuitos de foco e prazer real, aquele que dura. É nesse estado que conseguimos direcionar a energia sexual para algo construtivo, transformando o desejo em criatividade e imaginação. Mas, para isso, é preciso sair do ciclo da recompensa instantânea e começar a cultivar um prazer mais profundo, mais conectado ao que realmente nos nutre. Quando um impulso surge, é possível redirecionar a mente em vez de se entregar automaticamente a ele. Essa não é uma luta contra o desejo, mas uma mudança de direção. É como pegar a correnteza de um rio e conduzi-la para mover as turbinas certas, em vez de deixar a água escapar por canais inúteis. Ao invés de buscar um alívio rápido e passageiro, podemos usar essa mesma energia para imaginar, criar, construir algo que nos eleve e nos traga satisfação verdadeira. Essa compreensão muda tudo, porque a dopamina, quando bem utilizada, não é inimiga. Ela é um sinal de que há energia pronta para ser usada, de que algo em nós quer se mover. A diferença está no caminho que escolhemos para essa energia, a alquimia entre corpo e mente. Existe uma dança silenciosa entre corpo e mente, uma interação tão profunda que um não existe plenamente sem o outro. A energia sexual é o elo mais poderoso dessa conexão, pois ela nasce no corpo, mas só alcança seu potencial máximo quando é elevada pela consciência. Não é apenas uma força física, mas uma corrente vibracional que pode ser direcionada para o coração e para a mente, criando estados de clareza, presença e expansão. O campo eletromagnético do coração é um exemplo disso. Estudos mostram que ele é centenas de vezes mais forte do que o do cérebro, sendo capaz de influenciar todo o sistema energético do corpo. Quando a energia sexual é conscientemente conduzida até o coração através da respiração e da intenção, ela muda de frequência. Deixa de ser apenas um impulso de desejo e se transforma em amor criador, em uma força serena e poderosa capaz de nutrir não só nossos projetos, mas também nossas relações e nosso bem-estar. Mestres tântricos sempre falaram sobre essa elevação vibracional, onde a energia sexual sobe pela coluna e desperta centros de consciência mais elevados. Essa prática não é mística no sentido superficial, mas sim uma técnica de presença, respiração e foco. É como mover uma energia densa e bruta para torná-la leve, radiante e criativa. Não se trata de negar o corpo, mas de usá-lo como um templo que conhece o caminho da transformação. A respiração é uma das chaves para essa alquimia. Quando respiramos profundamente, direcionando a atenção para o centro sexual e imaginando essa energia subindo até o coração e depois até a mente, algo muda. Sentimos calor, vitalidade, um estado de expansão que nos conecta com algo maior do que nós mesmos. É como se o corpo dissesse: eu tenho poder, eu tenho força e eu posso criar. A alquimia entre corpo e mente nos mostra que a energia sexual não precisa ser algo descontrolado ou reprimido. Ela pode ser elevada, refinada e usada como combustível para uma vida plena. Quando essa conexão é despertada, sentimos que tudo dentro de nós trabalha em harmonia. O desejo deixa de ser inquietação
e se torna foco, clareza e luz. Técnica de 3 etapas para transmutar energia sexual. Transmutar energia sexual não é um processo complexo, mas requer presença e intenção. É como se estivéssemos aprendendo a conversar com a nossa própria força vital, conduzindo-a para lugares que antes ela não alcançava. Essa técnica de 3 etapas não se trata de reprimir impulsos, mas de redirecionar o desejo, transformando-o em algo criativo, em algo que gera vida e propósito. A primeira etapa é a autoconsciência. Observar o impulso quando ele surge, sem julgamento, é um ato de poder. A maioria das pessoas reage automaticamente aos estímulos, sem perceber o quanto isso drena energia. Quando apenas paramos e sentimos, como se disséssemos, eu vejo você, eu sei que está aí, o impulso perde a força de controle. A consciência é o primeiro passo para a transmutação. A segunda etapa é o redirecionamento. Aqui, a energia do desejo é imaginada como uma corrente de luz, uma força viva que pode ser guiada para qualquer lugar. Ao invés de deixá-la escapar, visualizamos essa energia subindo pela coluna, expandindo-se no peito, chegando à mente e iluminando cada pensamento. É nesse ponto que a imaginação se torna uma aliada poderosa. Neville Goddard nos lembra da importância de criar imagens mentais carregadas de emoção. Ao visualizar o desejo já realizado, a energia sexual atua como um amplificador dessa criação. A terceira etapa é a ação intencional. Depois de observar e redirecionar, é preciso aplicar essa energia em algo concreto. Pode ser na escrita, na criação artística, em um projeto profissional ou mesmo em uma meditação profunda. A energia sexual, quando não encontra um propósito real, volta a se dispersar. Mas quando tem um caminho, se transforma em força criadora, em uma chama que sustenta o que queremos manifestar. Essas 3 etapas, consciência, redirecionamento e ação, funcionam como um ciclo natural. Cada vez que praticamos, o corpo e a mente entendem o processo, e ele se torna mais fluido, mais natural. A energia sexual deixa de ser apenas uma força instintiva e passa a ser o motor silencioso da nossa evolução. Quando o desejo se torna portal de criação, o desejo não é um inimigo. Ele nunca foi algo para ser combatido ou reprimido. O desejo é uma porta, uma ponte que conecta o que somos agora com o que podemos nos tornar. Quando aprendemos a olhar para ele com consciência e a direcionar a sua força, percebemos que dentro de nós existe um poder criador capaz de transformar qualquer área da vida. A energia sexual, que tantas vezes é desperdiçada, é, na verdade, o tijolo fundamental de tudo o que construímos em nossa realidade. Bruce Lipton nos lembra que nossos pensamentos e emoções moldam a biologia, e essa energia vital é o combustível que sustenta cada célula, cada ideia, cada projeto. Quando pensamos e sentimos em alinhamento com o que queremos manifestar, essa força se organiza, como se cada parte do nosso ser estivesse trabalhando a nosso favor. Não é sobre controlar a energia, mas sobre saber direcioná-la, como alguém que aprende a domar o vento para mover as velas de um barco. Neville Goddard nos ensina que o desejo só encontra seu verdadeiro poder quando é transformado em uma imagem criativa, em um estado de consciência que já vive aquilo que quer. Essa não é uma ideia distante, é algo que pode ser sentido agora no presente, através da imaginação e do foco. Quando unimos a força do desejo com a clareza da intenção, nos tornamos co-criadores da nossa própria realidade. Assim como o fogo, que pode destruir ou aquecer, a energia sexual é neutra até que façamos uma escolha. Ela pode ser dispersa em hábitos vazios, ou pode ser elevada a um nível onde se torna luz, foco e inspiração. O segredo está em compreender que transmutar não é lutar contra si mesmo, mas dar uma nova direção ao que já é parte de quem somos. A mensagem final é clara. Dentro de você existe um poder bruto, vivo, pulsante.
Essa energia é a base da vida. E o que você faz com ela define não apenas o que sente, mas o que cria. Transmutar é honrar esse poder, canalizá-lo para o que constrói, para o que ilumina, para o que faz sentido. Quando o desejo deixa de ser apenas impulso e se torna um portal de criação, tudo ao redor começa a se transformar.